Agora sim, então, vamos lá. Stanislau Alves da Silva Filho aqui, começando mais uma desses papos, dessas entrevistas preliminares, que estão muito mais para conversas mesmo. Agora, eu sempre me apresento, mas agora já estou com um doutorado Opa. defendido, então, doutor em psicologia clínica, membro do Psopol aqui da Miriam, na USP, do Gabriel, e fazendo essas conversas sobre psicanálise e instituição. Hoje, né, vou deixar os colegas todos se apresentarem, acho que primeiro o Gabriel e a Vitória, depois Robson e Norton também, se apresentem como quiserem e a gente já segue o papo. Então, só para dar um alô, Vicky ou Gabriel. Bom, meu nome é Victoria Knis, eu sou psicanalista, sou migrante, né? Nascida e criada em Porto Alegre, mas migrante já faz alguns anos, né, em São Paulo. E sou doutoranda, né, com orientação do Gabriel. E feliz de estar aqui hoje. Embarco na sequência, então. Bom, sou Gabriel Mitcherbinkovski, né, psicanalista e professor na USP, né, no programa de pós-graduação em psicologia clínica, né, um gaúcho franco-paulista, sabe-se lá mais o quê, né, nessas itinerâncias todas, mas de fato, né, acho um convite do Stanislau, achei muito carinhoso, né, Uhum. para falar da POA, uma instituição, né, que atravessa tantos de nós, assim, que tem uma marca de singularidade bastante importante na psicanálise brasileira, né, eu acho que atravessa a minha formação, evidentemente, né, primeira análise na POA, um gradiente importante de formação lá também, vai ser muito gostoso conversar com vocês, assim, e fazer uma espécie de arco histórico, né, tanto da genealogia, das personagens, dos embates, das transformações e adaptações que a PUA vem sempre respondendo, né, ao longo do seu tempo, da sua história. É bem isso, né? As conversas tem muito esse intuito da história, da geografia nossa brasileira, e perfeito, né? E incrível como a Poa também, de fato, é sempre mencionado. O Gabriel mesmo mencionou bastante no papo dele, né? Quando a gente falou com a Miriam também, o Goldenberg. Né? Inevitavelmente, acho que a Poa é mencionada. Realmente tem um impacto nacional, uma relevância interessantíssima. Eu acho que até é importante, antes de começar a conversa de fato, né? Eu acho que a Miriam sinalizou isso até com uma espécie de homenagem ao acolhimento do Edson, da Ana Costa, né? Lá em Porto Alegre. Eu acho que a Miriam falou o quanto a POA, né? E os analistas, elas ligados, tiveram um certo deram bastante relevo à discussão sobre psicanálise política no Brasil antes de ela ter se tornado mais mainstream, como vem se tornando Uhum. nos últimos anos, a ponto da gente ter um campo de discursividade próprio, né, para psicanálise política e também para uma leitura freud-lacaniana, né, e de outros analistas da história desse tema da política, né? Então acho que a POA tem uma relevância grande nisso. Depois a gente pode fazer referência até ao Instituto APOA, que eu acho que foi fundado em Sim, 2008, né? Como é que isso isso. também se articulou e eu acho que teve uma atualização histórica importante naquele momento, mas a gente chega lá. Mais recentemente o Museu das Memórias Impossíveis também, que vai nessa vertente. Bom, desculpa, comecei a falar. Meu nome é Robson de Freitas Pereira, eh, sou psicanalista, pertenço, né, à Associação Psicanalítica de Porto Alegre, a POA, desde o início, e acho, né, uma ocasião e uma oportunidade, né, uma experiência ótima poder estar aqui, né, conversando sobre, né, uma história que é a nossa história e também nos transcende, né, e falar, né, dessa diversidade que eu acho fundamental para a psicanálise. E falar, né, nesse sentido pleno, como a gente, né, costuma dizer, os psicanalistas costumam dizer, quer dizer, incluir, né, aquilo que é a riqueza e também as vicissitudes, né, da nossa praxis, né, da nossa comunidade, né, de como é que a gente faz. Depois a gente eu conto um pouquinho da história da POA para vocês, né, abro para o Norton poder se apresentar também.
Bom dia a todos. Quero falar da alegria de estar aqui. Primeiro, dar os parabéns para o Stanislau pela defesa do doutorado. Já é doutor, então legal a gente começar um bate-papo onde alguém já situa aí um novo lugar no discurso, na transmissão. Uma alegria de reencontrar o Gabriel, conhecer a Vitória e também aí estar junto com o Robson, parceiro de tantas navegações, né? Uhum. Sou Norton César do Foro da Rosa Júnior, membro da APOA e do Instituto APOA. E muito bacana essa iniciativa que a gente possa colocar em discussão, né, a difusão do discurso psicanalítico, a transmissão da psicanálise. Eu acho que é isso que nos anima, né? Poder falar dos funcionamentos institucionais, das dificuldades também e dos desafios da psicanálise. Acho que vai ser um bate-papo bem legal. Genial, já. Dessa entrada de cada um aqui, é impressionante. Mas vai lá então, Robson. Por onde você estava indo, pode seguir. Ou Aqui, retomar, né? né, como o Gabriel falou, já que essa é uma conversa, né, então tomamos associativamente, né? Eh, Desde do início, né, de que nós, né, tomamos, né, como fundamental na nossa formação essa relação, né, com, vamos chamar assim, com outros saberes. Por exemplo, né, nos anos 80, fazer parte da nossa formação, estudar antropologia, né, estudar linguística, semiótica, filosofia, e como isso fazendo parte, não, né, como algo simplesmente como um adendo, né, fazendo parte da nossa formação, era fundamental, né? Então, para situar mais historicamente, né, a APOA é uma instituição, né, fundada em 1989, então hoje nós estamos com 36 anos, né? Né, sendo um pouco irônico, né, tem um amigo que é historiador e político, né, que ele diz que a gente conseguiu um feito, né, uma façanha, né, de não fazer aquilo que é o usual. Ele diz assim: vocês lacanianos se dividem mais que os trotskistas. Então, ele, né, fazendo essa ironia, mas então nós estamos, né, há 36 anos, mas tem sempre essa ideia de movimento e de construção. Características, uma ou duas características que eu acho importante do ponto de vista da formação da própria instituição, tá? Primeiro, a APOA nasce da dissolução, tá, dos grupos que antes, né, se constituíam em Porto Alegre, como o próprio CEF, a Maiêutica, o Centro de Trabalho em Psicanálise, e também dos grupos de estudos individuais. Por exemplo, né, quando o Contardo, né, começa a se estabelecer e vem morar no Brasil, né, na metade dos anos 80, ele não estava ligado a nenhuma instituição propriamente dita, mas tinha, obviamente, grupos de estudos, seminários de psicanálise que ele fazia em Porto Alegre e em São Paulo, principalmente, né? Mas então, a APOA nasce de uma proposta de não ser uma federação de grupos psicanalíticos. Ou seja, nós tivemos que passar o trabalho de cada um que pertencia a diferentes grupos, passar pelo processo de dissolver o seu grupo. Uhum. E isso foi um processo que nos custou, né? Em certo momento, né, pessoas não quiseram fazer esse tipo de coisa, queriam, né, continuar. Bom, mas passamos por isso. Primeiro, né, essa experiência de ter que dissolver um grupo ao qual você pertence para poder forjar outro, contribuir na formação de outro grupo, né? Segundo, essa preocupação com a polis. Isso está no nosso estatuto. Ou seja, né, parafraseando Drummond, né, a preocupação, né, com a cultura, né, ser cultivado no seu sentido amplo, né, e forte, seria e é ainda fundamental para que a psicanálise pudesse estar viva e uma instituição pudesse se sustentar. Ou seja, essa relação que hoje, como o Gabriel lembrou, é lugar comum, né, para muitos grupos, tá? Eu não diria que seja hegemônico, tá? Isso não é hegemônico ainda no nosso campo, depois a gente pode, né, conversar sobre isso, mas essa marca de se preocupar de que a relação com a polis tem que ser real, tem que ser viva e fazer parte da nossa formação, mais uma vez, né, foi uma coisa básica, né, no início da nossa instituição. Então, a dissolução, né,
né, e a preocupação com a polis são, fundamentais, né? Por quê? Porque teve uma outra coisa, que aí é a incidência clínica disso, quer dizer, é como se, para que nós pudéssemos escutar, né, as pessoas que viessem nos procurar, era necessário valorizar a cultura, né, onde nós estamos e de onde vêm as pessoas. E valorizar a cultura é a língua, a herança familiar, né, política, ou seja, essa diversidade, né, cultural, linguística, era fundamental e continua sendo na nossa formação, né. Hoje, né, essa forma de organização, ainda bem, né, teve frutos, né, é lugar comum para vários grupos e diferentes grupos, inclusive com propostas diferentes, né, cada um com a sua singularidade diferente da própria POA. Mas acho que isso é uma marca do que a gente começou, né, fazendo, tá? A POA começa com 40 pessoas que, né, fundam e assinam a ata de fundação, entre eles, né, o Contábil Caligares, né, que foi a instituição a qual ele se manteve, né, filiado, né, até o fim da vida, né, e dizia isso claramente, era a única que ele mantinha, né, até para que, né, pudesse, se preocupava, né, também apesar de nós estarmos distantes, né, geograficamente, digamos assim. E essa influência, né, do contato, que trabalhar com a cultura, né, era e é fundamental para os psicanalistas, isso, né, se manteve, né, se legou para a POA, né, e, né, se mantém até hoje, né, tentando justamente, quando eu falei, né, se manter em movimento. É, uma... Essa só uma Diga. curiosidade, Robson. Não, porque eu Uhum. lembro de conversar com a Emília Broid também não faz muito tempo, e ela também, considerando essa dimensão da. Eu não sei nem se chamaria de dissolução dos outros grupos para formar ou compor a APOA, né? Acho que o Ricardo também mencionou alguma coisa assim, mas Sim. é um movimento que não foi diretivo, certo? Foi um movimento. Eu não sei como descrever, eu perguntaria como você descreveria. Se tem uma espontaneidade, de que ordem Não, foi? eu acho que não, claro, as circunstâncias de cada lugar históricas, né? Porque, por exemplo, Porto Alegre, né, está no sul do Brasil, está na ponta do Brasil, mas por outro lado, né, tinha geograficamente, né, e pensando o quanto a geografia, né, influi também, está situada num ponto de intersecção, porque é próxima de Buenos Aires, que é de onde vem o início da história da psicanálise em Porto Alegre, justamente pelos argentinos que imigraram depois da Segunda Guerra Mundial e vinham trazer, né, a psicanálise a Porto Alegre. É aí que começa a psicanálise em Porto Alegre, no caso, naquele momento ligada à IPA, né? Tem nomes? Tem nomes? Sim, Ángel Garma, né, um dos primeiros, se não o primeiro presidente da APA, né, como o Ricardo, né, fez questão de dizer, né, Associação Psicoanalítica Argentina, né, viajou, né, a Porto Alegre justamente para fazer essa difusão da palestra para jovens psiquiatras, né? E a partir daí, esses jovens passaram a se interessar e foram para Buenos Aires, como Ciro Martins, né, que é um dos expoentes disso naquele momento, no pós-guerra, né? E outros nomes que foram para, como é que a gente poderia dizer, fazer a formação em Buenos Aires. Já que estamos falando de história, né, um gossip, uma curiosidade, né? Você se lembra daquele célebre texto do Freud, né, a questão da análise leiga, né, feito, né, para defender o Theodor Hayek do processo de prática ilegal da medicina nos Estados Unidos, né? É, é muito interessante porque, mesmo assim, ele ganha o processo, continua o exercício da sua prática psicanalítica, mas até o final dos anos 80, a IPA manteve, né, uma formação exclusiva para médicos, né? Curiosamente, o primeiro presidente da APA, o senhor Henri Garma, foi analisante do Hayek, né? Aquele que foi salvo pela análise leiga, tá? Então, essa é uma história que começa com uma imigração, né, com alguém analisado por um não médico, mas que mantém a tradição institucional, né, de que a formação, né, naquele momento era exclusiva dos médicos. Né, sustenta a batalha que Freud perdeu, né? Porque ele escreve, né, a favor, né,
e chega a dizer, ironicamente, é bem conhecida a ideia, né? Olha, ser médico pode até atrapalhar a formação psicanalítica, né? Mas naquele momento, historicamente, e essa eu comecei a falar da geografia, né? E tergiversei um pouco. Mas então, essa ideia e esse momento de que tem uma imigração argentina que vem, né, no pós Segunda Guerra Mundial, e um segundo momento histórico também importante é na metade da década de 70, quando se dá o golpe, né, militar na Argentina, que acontece em março de 76, né? E aí começam, né, psicanalistas argentinos a serem obrigados a terem que deixar o seu país, e alguns deles vêm a Porto Alegre e começam, né, a transmitir a psicanálise, né, para jovens psicólogos, né, e outros, né, que se interessavam, né, por isso, e não só analisar, como fazer seminários. E é a partir daí, a partir da metade dos anos 70, que começa a surgir, né, via, né, os argentinos, o pensamento lacaniano. Por outro lado, né, o retorno, né, de alguns exilados brasileiros que tinham ido para a França e começaram a se analisar com lacanianos, né, voltam para São Paulo, mas também para o Rio Grande do Sul, e aí começa também, né, por essa outra via, né, o contato, com, né, o pensamento do Lacan. Isso, né, final dos anos 70 já, né, com relação a... Então, Porto Alegre tem essa característica, né, de estar próximo do prata, próximo da língua espanhola. Eu era estudante de psicologia, e o primeiro contato com Freud era na tradução do Ballester e Torres. Ou seja, a minha primeira leitura de Freud, de muitos dos meus colegas de psicologia, né, daquela época, metade dos anos 70, era ler Freud em espanhol e não em português, né? E vem daí, né, as primeiras leituras e a influência e a transferência cultural, amorosa, né, com, né, a cultura, né, portenha, principalmente, e argentina em geral, né? Nesse sentido, uma outra observação que talvez depois a gente possa, né, desenvolver, né? O Ricardo mencionou na conversa com vocês, tem algo com relação à nomeação, né? Primeiro, a gente não quis se nomear como escola, optou por fazer uma associação. Não se caracterizar assim. Era uma questão porque os colegas de outros... Mas por que vocês botaram o nome de associação? Não tem que ser escola, que nem o Lacan fez. Não dava. A gente não pretende ser uma escola. Essa foi né, a justificativa mais direta né, e talvez simples, né, para dizer. E, segundo, de não pretender fazer filiais, tá? Isso foi a nossa riqueza e também nos custou, né? Porque demanda de poder fazer, né, uma transmissão e estabelecer, né, vou chamar filial, mas não no sentido pejorativo, tá? Estabelecer outras sedes, né, como tem, né? Eu acho que é uma forma de transmissão da psicanálise que, né, vários colegas optaram por isso. Mas a gente, desde o início, botou o nome de Porto Alegre, achava ótimo e incentivava outros colegas de outras cidades que quisessem fundar os seus grupos e levar adiante, né, a transmissão da psicanálise, mas nunca se propôs a fazer, né, uma filial, uma outra sede da APOA, né? Tanto que é assim que a gente tem, né, sei lá, né, quase uma quinzena de filiados, né, paulistas, né? Mas nunca quisemos fazer uma subsede ou alguma coisa do gênero, né? E tem vários colegas espalhados, né, pelo Brasil, né, que pedem filiação para a POA, mas que justamente a participação, a sede, né, e a localização, né, é em Porto Alegre, né? É a nossa, digamos, por isso que eu falei, né, é a riqueza e a limitação, né? Porque isso tem consequências, né, quando tu não faz subsedes, digamos assim, né? Mas é um pouco para dar esse panorama, quer dizer, a questão de ser uma localização, uma escola, né, uma dissolução. Ah, e a outra coisa que quando você perguntou, Stanislau, né, tem a ver com o que a gente se propôs de fazer, com que houvesse uma possibilidade de circulação transferencial maior.
e daí não estabelecer mestrias, né, perpetuamente, digamos assim. Mestria, tá, é uma contingência, é um reconhecimento, que você reconhece alguém com quem tu pode estudar, tu pode supervisionar ou ir se analisar, mas é uma contingência. Eu aprendi isso, por exemplo, com um dos meus mestres, né, argentinos, dizendo, olha, discurso do mestre, né, é um significante, tem que ser tomado assim, não é um sentido. O Rinaldo, esses dias eu estava lendo um texto dele, ele usa bem assim: é uma questão de autoridade, isto é, de eu autorizar você a me, né, ensinar, Isso, enfim. Mas passe para o Gabriel, acho que o Gabriel queria falar. isso. Por favor, eu estou aqui já ocupando muito tempo. Gente, obrigado, Robson. Eu queria perguntar um pouco para vocês, né, nisso que vocês falam, eu acho que tem alguns detalhes importantes, até lendo a ata de fundação da POA, né, quem Uhum, foram os signatários. 1989 não foi um ano qualquer, né, foi um ano das primeiras eleições do período democrático, foi um momento de abertura econômica, de abertura cultural. Tem também essa posição insular, né, para citar o Humberto Gessinger, essa uhum, posição insular de Porto Alegre, né, do Rio Grande do Sul, que caracteriza um certo lugar, assim, que a gente pode chamar de margem, mas de um certo lugar de estranho, estrangeiro, né, que me parece que sempre uhum, foi uma marca do gaúcho, de alguma forma. Eu acho que isso está presente numa certa forma de trabalho inconsciente. E eu queria uhum, perguntar um pouco sobre isso, assim, sobre bom, 1989, essas dissoluções transferenciais que tinham a ver com dissolver transferência e dissolver poder, né, uhum, mentalmente. E ao longo das décadas passaram pela POA, né, pessoas que tiveram um lugar de fundamentação discursiva muito importante, de transmissão, de referência, uhum, né, enquanto autoridade. Eu posso citar aqui, né, já foi citado o Contábil Caligares, evidentemente, mas dos princípios a gente pode falar do José Luiz Caon, a gente pode falar uhum, mais tarde, né, do Jerusalimsky e de uma série de outros analistas que tiveram, de fato, e continuam tendo, né, não só uma uhum, referência enquanto teóricos, mas que tiveram um lugar. E eu acho que queria pensar um pouco, né, como isso foi sendo trabalhado ao longo dos anos na POA, porque eu acho que já foi dito isso, né, a POA, diferentemente de religiões ou de outras escolas de psicanálise, ela conseguiu evitar a cisparidade, a quebra uhum, forte, né? Resolver os mal-estares transferenciais se separando, né? Vocês uhum, optaram pelo caminho da dissolução. E eu acho que no nome também tem algo importante, né? Que o principal fica de Porto Alegre, a Associação uhum. Política de Porto Alegre, né? Sim. Então, eu acho que é um detalhe muito curioso, assim. Então, queria saber um pouco como é que foram essas transições de mestrias e de referência ao longo dos anos, né? Como isso foi Uhum. aparecendo, como é que isso é ou foi pensado, né? Deixar para o Norton, né? Começar. Bom, Deixa a primeiro bomba eu pro queria. Norton, deixa a bomba pro Norton. Ai, 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 uma Não, memória Mais ou feliz. menos assim. Norton já Pesquisa e intervenção, gente. foi, né? Foi presidente da POA, né, também, então. Bom, primeiro eu queria dizer, queria registrar que achei muito bacana essa forma de introdução que vocês fizeram da POA, colher um pouco os efeitos desses testemunhos, né, da Miriam, do Ricardo, do Luciano, da Emília. Muito bom, assim, a gente poder ter esse retorno dos efeitos, né, do nosso trabalho e como os colegas, de alguma forma, se sentem à vontade, inclusive ao ponto de poder mostrar a importância que a gente tem um espaço como esse. É gratificante poder ouvir isso, porque, bom, a gente trabalha tanto, mas às vezes a gente precisa ter uma noção do efeito que isso produz, não só dentro da instituição, né, mas sim na polis, de um modo geral, né, no diálogo com outros colegas, com outras instituições. Eu acho que tem um ponto que o Robson observou, isso que nos remete aos traços da fundação, né, que a POA não se constituiu pela dissolução apenas de uma instituição, de uma escola, né? Se constituiu a partir de dissoluções. E essas dissoluções aí já carregam um certo traço da nossa pluralidade. Como já participei de outras instituições,
eu me sinto à vontade também para poder dizer isso. Um traço que é muito particular na POA, muito singular, melhor dizendo, é a pluralidade, né, de estilos, de percursos, inclusive de concepções de psicanálise, de transmissão. E esse é um caldo interessante. Isso nos dá, sob um certo aspecto, às vezes, trabalho também, mas nos possibilita muitas aberturas de diálogo, de compreensão, de transmissão. E essas dissoluções implicou também dissoluções de mestrias, né? Porque final da década de 80, não sei se vocês recordam disso, mas era comum o termo chefe de escola, sobretudo na França, né? As instituições francesas, até pouco tempo atrás, ainda usavam esse nome. Fulano é o chefe de escola, ou seja, como se houvesse a necessidade de uma concentração master de mestria para que uma instituição pudesse efetivamente se constituir e os seus membros siderarem em torno dessa referência, né? Essas dissoluções implicou também suportar narcisicamente essa queda, né? Olha, vamos dissolver aqui e vamos tentar trabalhar na constituição de algo maior em prol da psicanálise, em prol da difusão do discurso psicanalítico. E final da década de 80, nós estamos aí também no período de redemocratização, né? Estamos saindo de uma situação de ditadura, o que implica também certas particularidades em relação ao saber, né? De um lado, e é natural, né, tem posições de mestria de saberes categóricos, né? Como se fosse a verdade, o seu saber, né? De um outro lado, havia também uma espécie de abertura, né, de reconhecer a nossa ignorância, reconhecer a necessidade de busca, de diálogos, né? E eu acho que isso já traz um traço característico de que a POA não ia se fundar em torno de uma referência única de mestria. Eu acho isso importante, eu acho isso, sob um certo aspecto, libertador, né? O que não implica que muitas vezes as pessoas elejam os seus mestres, né? Mas isso diz, obviamente, da posição singular de cada um no seu processo de formação, né? E a POA, sim, sempre teve referências sobre um certo aspecto de colegas que têm um impacto muito grande de trabalho, tiveram um impacto muito grande de trabalho também, como alguns que o Gabriel citou, tiveram outros, e tem outros que estão lá ainda hoje, né? Mas uma coisa que sempre nos chamou muito a atenção é um certo cuidado e ficarmos advertidos para que não se goze, ou pelo menos não se pretenda gozar no exercício da mestria. Que a Uhum. mestria aconteça, isso é do jogo, isso são das transferências de trabalho, são de como cada um se posiciona na sua formação, isso também é potente para a instituição, para a difusão do discurso psicanalítico, mas isso pode se tornar um tanto complicado e não emancipador, né, quando se há fixação de mestria ou quando a instituição se elege de antemão seus supostos mestres, né? Então, eu queria observar isso, que essas dissoluções, essa pluralidade, o que, sob um certo aspecto, me parece emancipador no sentido de apostar nas transferências de trabalho que pode se constituir, estando ou não presente uma referência de mestria. Porque às vezes a gente está transferenciado com o tema, né? Está transferenciado com um colega e vamos fazer um cartel, vamos fazer um grupo, vamos propor um seminário para trabalhar em torno, daquele tema especificamente. Um outro ponto que o Robson observou e que eu acho importante também destacar, que é essa opção pela associação e também o Contardo, quando teve na POA, por ocasião da comemoração dos 20 anos, não sei se tu recorda, Robson, mas o Contardo fez essa observação do porquê que não se pensou em colocar Freud ou Lacan no nome da instituição, tá? E sim, Porto Alegre, né? Uhum. E naquele momento ele trazia algo no sentido de poder se posicionar desde um lugar de abertura de diálogo com a polis. Acho que esse é um outro Uhum. traço característico da POA também, a interlocução com os diferentes campos de saber, o diálogo com a polis, e o Contardo, a Lúcia Pereira
nossa colega também sempre lembra isso, eu acho que esse é um outro traço importante de ser destacado, que o Contardo sempre observava a importância de dar a palavra aos jovens, tá? Uhum. E vejam, no final da década de 80, início da década de 90, não era tão fácil assim para um jovem falar nos grupos e nos seminários de psicanálise. Pelo contrário, raramente os jovens falavam. Eu já participei de grupos, inclusive no início da década de 90, que o pessoal te dizia assim: olha, tu leu o texto dos escritos, tu não leu. Então, escuta, tu está aqui para escutar, tu não está aqui para falar. Então, o jovem, como é muito comum hoje, os jovens tomarem a palavra, naquela época era algo muito raro, né? Se ouvia os mais antigos, que eram aqueles que tinham supostamente algo a dizer, e o Contardo fez uma certa intervenção nisso. Ele nos disse: olha, precisamos escutar os jovens, né? Porque os jovens é a possibilidade de renovação da psicanálise. Então a gente tem que estar aberto para escutar os jovens. Isso para mim foi muito emancipador, no sentido de que era possível se sentir acolhido desde o seu lugar de ignorância. Então acho que aí tem um outro ponto também, que é a reinvenção, a renovação das instituições psicanalíticas, a partir também das interrogações que os jovens nos colocam. Mas bem, eu acho que eu não respondi diretamente a questão do Gabriel, eu tangenciei ela, mas eu queria dizer rapidamente o seguinte: eu acho que essas pessoas tiveram uma função e um papel importante também no seu percurso, né? E, e temos os textos, né? Temos os textos, temos a produção, as transferências, a gente nunca sabe se elas vão perdurar ou não, né? Eu acho que o fundamental é o que a gente deixa como herança nas passagens que nós estamos fazendo. Mas eu acho que a Vitória quer falar. Sim, queria perguntar, assim, bem nesse ponto que tu falou, Nathan, porque minha pergunta também é um pouco, bom, e a juventude aí, assim, né? Porque acho que de poder pensar o lugar, assim, dos jovens na instituição, porque o que eu percebo da minha geração, que já não é tão mais jovem assim, mas que aí, né, tem outros que vêm, mas que tem um certo discurso, né, de talvez buscar espaços arejados, ou seja, participar da Uhum. POA, participar, sei lá, do Campo Lacaniano, participar de várias escolas e a Uhum. universidade num outro lugar, assim, grupos de estudos, que é muito interessante por uma pluralidade, uma diversidade também, mas tem algo que tu falou, né, na questão de, bom, que a mestria aconteça, ela vai acontecer, é importante, né, mas acho que situou um ponto de onde talvez eu queira perguntar e que de alguma maneira me responder, eu tenho que pensar como fazer a pergunta, que é, tem um certo discurso, né, de uma certa juventude, como a escola, esse lugar que só vai produzir mestria, né? Uhum. Então, uma certa recusa, uma certa recusa, assim, né? Como se esse lugar representasse aí, assim. Não que não acho que seja por aí, mas eu percebo, de modo geral, dos meus colegas de Porto Uhum. Alegre, de São Paulo, como uma fala comum. E eu fico pensando nisso, assim, né? Acho que tem uma transferência de trabalho com a POA de supervisão, de formação, né? De análise. Ao mesmo tempo, acho que é uma associação que permite, né, enfim, um movimento mais arejado, mas às vezes eu fico pensando um pouco nesse diálogo de como vocês pensam nisso, assim, né? Porque, de modo geral, eu vejo que os jovens não ocupam mais tanto as escolas, as Uhum. associações, né? Uhum. E eu acho que isso, enfim, um problema, uma solução, não sei. O que vocês acham, assim, né? Isso se dá. Aliás, desculpa, vocês falam Vai, já, mas Bárbara.
só viajando aqui e também para entrar no papo e associando mesmo. Mas acho que esse é um problema, talvez o problema mais velho da humanidade, assim, né? Sempre as instituições tendem a um envelhecimento. Eu penso o Lacan. Lacan, na época dele, o que era a IPA na França? Era um bando de velho que não tinha mais contato com nada, assim, né? E ele Uhum. é empoeirado, né? É uma, não sei se é uma tendência. O Contardo tem Sim. essas genialidades dele mesmo, né? Ele que foi um dos primeiros a trabalhar com adolescentes mesmo, né? Uhum. Meio programado, trabalhar realmente com uma clínica adolescente. Ele, o racial, né? Tinha Sim. uma coisa já diferenciada, pelo menos com relação a talvez dar uma voz ou ouvir. Mas é impressionante como tem algo disso, né? As instituições tendem mesmo ao envelhecimento e perder e vira um gap geracional, né? Não sei mesmo, só estou viajando aqui pensando, Não, não. né? É, De fato, pode falar. não, eu acho que é isso mesmo, começar pensando do geral para o particular, né? Vitória, eu acho que tem uma coisa, e quando eu falei em movimento, né, de algo saudável, e você lembrou, né, por exemplo, do que eu colocaria como um exemplo, uma tentativa, né, de dar lugar para outras vozes, né, de outro tempo, para não ficar. Eu não tenho uma nomenclatura melhor para falar de questão de geração ou coisa parecida, porque isso, de certa maneira, independe da cronologia da idade, mas ao mesmo tempo tem a ver com isso, tá? Mas lembrei o seguinte: você lembrou da greve que os estudantes de psicologia fizeram, tá? Quando nós fomos até lá, né, levando em consideração que havia um pedido dos estudantes que precisavam de água, alimentos e doação para isso, a gente foi lá e cumpriu esse papel, sabe? Não tentou fazer outra coisa que não nos era pedido. Sim. A gente foi lá levar, bom, tá aqui a água, tá aqui, né, os alimentos que a gente conseguiu arrecadar, etc. Mas não pedimos para entrar e discutir com a liderança o que que eles estavam fazendo ou o que que não estavam fazendo. Eu acho que isso é um respeito pela iniciativa, né, do outro, que vem de uma outra geração, eram estudantes, mas que estavam organizados. Inclusive, né, respeitar certa coisa que, assim, ó, vocês podem ficar aqui, mas não pode entrar. Porra, por que não? Tá bem, então tá, eu fico aqui sentado, né? Mas que isso é suportar a castração, sabe como é que é? Né? De que naquele momento a organização, o comando, a autoridade estava com uma outra geração. Então, era isso que nos era pedido para fazer, então tá, ponto, né? Eu me lembro que o Edson ainda era professor lá naquele momento, Simone, etc. E diziam, ó, o pedido é esse, não é outra coisa. Então tá. Aí a gente pediu para conversar um pouco para, né, tomar e ver como é que qual era a ideia e tal, mas não de tentar influenciar ou trazer algum tipo de verdade que a gente não tinha. Então, eu acho que esse é um exemplo, que bom que tu lembrou disso, saudável, se dá para falar assim. A outra, né, que o que o Stanislau lembrou, né, esse é um problema da humanidade, do envelhecimento. Nas minhas primeiras viagens a Paris, né, ao entrar em contato com as instituições psicanalíticas de lá, eu dizia, caramba, só tem gente de cabeça branca aqui. Claro, hoje quem tem cabeça branca sou eu, mas de qualquer maneira, naquele tempo, não. Há 40 anos atrás, não. Tá? Mas era uma constatação, era um fato, sabe? O que será do nosso futuro, né? Será que vou ter que esperar envelhecer para poder transmitir em alguma instituição? Né? Como é que é isso, né? Tipo, o que que aconteceu? Porque a gente, claro, sai na rua e mesmo em Paris viu o que estava acontecendo, as transformações, etc, etc, etc. Dizia, bom, como é que isso não entra, né? Isso de uma maneira geral, nas diversas, né, associações e instituições que se formaram depois da dissolução da Escola Freudiana de Paris em 80. Né? A Ali, que não era Ali, era a Associação Freudiana Internacional, né? Fundada por Neumann, Schermak, né? Bergès, né? Ou mesmo, né, análise freudiana, né? Gabriel citou, né, a psicanálise atual, né? Não era a psicanálise atual. Bom, todas as instituições que de uma forma ou de outra, né, se fazem e não entram, né, na organização milleriana, né? Mas de uma forma geral,
né, o- eram pessoas de cabeça branca, digamos assim, né? E a gente voltava, né, e pensava, tá, mas eu não quero, né, fazer parte do conselho de anciãos da tribo, entendeu? Se minha função ficar relegada a isso, tá bem, tem todo o respeito, etc, 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 mas tem algo aí que não se movimentou. A outra, né, era rapidamente assim, ó, pensando no problema da humanidade, né? E é a questão de como é que a gente define instituição, porque, de uma maneira geral, né, as instituições estão em crise há bastante tempo. Particularmente aqui no Brasil, a gente fala desde a década de 80, porque se quebrou uma instituição que era a ditadura para começar a forjar uma democracia, tá? Que até hoje, né, está precisando ser mantida, reconstruída, etc, 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 de diferentes lugares, né, e posições, né? E se vocês estão lembrados, né, eh, quando se forjou, se escreveu, né, porque se passou um ano naquela Constituinte, né, houve gente que não queria assinar a Constituição nova, né? E são as mesmas pessoas que hoje defendem com unhas e dentes aquela Constituição, porque está, né, prestes a ser rasgada a todo momento, né? Então, tem uma situação histórica. Com relação às instituições, eu acho que tem que levar em consideração, primeiro, o tipo de instituição. E para as instituições psicanalíticas, e aí estou tentando aqui, né, ser o mais direto possível, né, é importante, né, a crise é uma oportunidade e, né, se confrontar com esses efeitos, porque eu acho que isso é também um efeito, né, dos jovens não quererem saber, né, também da própria psicanálise e principalmente do lacanismo, a autorização, a autoautorização, a interpretação do que o psicanalista se autoriza de si mesmo, né? Então eu me autorizo, né? Né, tá num lugar de suposta autoridade para os outros é o hegemônico na nossa cultura hoje, entendeu? Você, SA, né? O empreendedor S.A., e por que não isso ter efeito sobre a psicanálise, né? E os jovens que de alguma forma têm interesse pela psicanálise. Um dado que eu não sei, aí vocês que estão aí em São Paulo poderiam me ajudar. O que acontece é o seguinte: integrantes de outras associações que eu conheço, tá, se espantam com a procura para formação nas instituições tradicionais. Se espantam com o número e que não dão conta disso. Ao mesmo tempo e simultaneamente, tem esse efeito que a Vitória fala de rejeição também. Então, me parece que a complexidade é essa. Tu tem um interesse, né, crescente, que não dá conta, né, das diferentes formas, seja da IPA, sabe como é que é? Das que tem transferência com formas diferentes, sejam os lacanianos, etc., né? E a criação de novos grupos também. Ou seja, isso quer dizer que, então, há um interesse de formar novas instituições. E aí eu estou dando um conceito amplo, quaisquer que seja a denominação que tenha, né? Você organizou um grupo, tu está organizando institucionalmente, nomeie isso assim ou não. Né? Tem uma forma, aí por isso que eu falei do genérico, né, do geral para o particular, tá? E, ao mesmo tempo, um interesse crescente, tanto com relação à psicanálise propriamente dita, quanto por outras formações. Aí eu acho que depende de outros fatores de como é que a gente situa aí, porque tu abre hoje, qual é uma das discussões importantes? A comercialização direta, né, da psicanálise, voltada como empreendedorismo pedagógico e educacional. Gabriel e Stanislau, né, trabalham isso daí, né? Ou seja, instituições, né, educacionais propondo e achando muito natural que possam formar psicanalistas. Porra, outro dia eu recebi uma que era não só psicanalista, forme-se em psicanalista cristão e com método japonês. Aí eu achei, né? E é o sincretismo brasileiro, entende? Por favor, Gabriel. Se for o comum, pelo menos as pessoas vão aprender a ter atenção para ler texto, né? Isso vai Não, ser não era, porque não é pedagógico. aprender a ler a Bíblia por belo método comum. Mas então acho que eu queria, né, tocar Aham. nesse ponto, porque inclusive as instituições, as referências francesas que vocês fazem, né, elas lidaram com essa dissolução, ah, sobretudo através de transformações na forma de entender como se propõe uma formação,
se ela é completamente ou de forma mais mais colada a uma instituição ou não, né? Vamos citar o Espaço Analytique, né? Que é Isso, eu. uma grande referência, até porque Aham. ele sempre teve um pé universitário muito importante, Desde o né? início. Uma ideia de várias línguas psicanalíticas coabitarem o mesmo espaço. Né, a gente pode falar, falaram na LIA, psicanálise actuelle, né, mas eu acho que sempre teve isso incessante, essa discussão de como a gente proporciona momentos de formação que não sejam exclusivos, e aqui no Brasil a gente tem o caso do EBEP, né, muito ligado ao Joel Birman, que é também participante do Espaço Analytique, que se recusa a pensar em formação, uma formação Aham. vinculada à instituição. E a POA, eu acho que eu queria perguntar sobre isso, né? Como vocês foram deslocando as concepções do que é formação, porque eu acho que é interessante. Se criou o percurso na POA, né? Que é muito procurado, que tem uma relevância para muitos jovens em formação, e até nos últimos anos eu acredito, como acontece em outras instituições, como o CEP aqui em São Paulo, em que a psicanálise se torna um segundo momento de vida para muita gente que vai Uhum. se aposentar, que acha que o campo psi é muito interessante e apaixonante, né? E eu acho que eu queria ouvir como vocês foram pensando isso ao longo da história na POA. Eu lembro, posso fazer algumas referências, assim, a Roseli Cabistani, que foi a primeira pessoa com quem eu fiz análise. Ela dizia, né, eu acho que é um significante dela, que, bom, posso cometer uma inconfidência, mas ela dizia, olha, quando foi pensar a formação na POA, era pensar como a manada iria entrar, né? Tinha um pouco essa ideia. E Aham. assim como a Esther Trevisan, né, que foi minha primeira supervisora, que ela dizia, né, ó, a gente sempre tem que ter cuidado de voltar a estudar textos que a gente não está estudando, né? Então, por exemplo, Uhum. ninguém está lendo mais um seminário tal do Lacan, vamos lá e a gente faz isso. Isso tem que ser um movimento institucional. Então, eu queria Uhum. saber como vocês foram pensando esses deslocamentos da formação, né? O fato de que o percurso não é exclusivo como forma de entrada para a instituição. Não, Qualquer analista pode pedir ingresso isso. na boa, né? Frequentando. Inclusive, não analistas podem pedir entrada e ingresso. E mais referentemente aos últimos anos, né? Como é que na formação, na compreensão de formação, vocês estão lidando com essas outras demandas que vêm não só desses outros ares epistemológicos, né? Mas também das conflitualidades políticas e identitárias que a gente está vendo, que de fato tem sentido instituições, né? Uhum. Eu acho que a gente pode literalmente citar as questões de raça, classe e gênero, né? Como é que isso também está sendo, Uhum. poxa, que eu noto, assim, vendo a trilha histórica, não só dos congressos da POA, né, dos eventos e dos boletins, da revista da POA, né, tem um esforço impressionante de abarcar uma temática variada. Não, acho que isso Sim. é digno de nota. Uhum. Eu acho E que. Bom, vai lá, Vitória. não, só um detalhe, porque tu lembrou, né? Eu lembrei, depois tu lembrou as ocupações, mas 2016, né? Uma das reivindicações em relação à formação da psicologia na universidade, mas também na psicanálise, né? Era incluir as questões de raça no currículo, né? Então, assim, Uhum. 2016, é recente, né? Enfim, acho que queria só pontuar isso para a pergunta ali, né? Claro. Sim. Eu queria reagir um pouco a essa questão do Gabriel, tentando resgatar um pouquinho o que a Vitória trouxe antes também. Eu acho que são questões bastante complexas, né? E que a gente vai conseguir tangenciar elas. Mas legal que o Robson lembrou esse momento da ocupação na universidade, acho que foi 2016, né, Robson? Algo por Acho que aí. sim. E eu me Foi lembro a que nós Vitória que me fomos. lembrou que ela estava lá na ocupação. Ah, tu estava lá, Vitória? Sim, ela Eu me estava do lembro. outro lado do balcão. Então, Então, olha só, nós fomos levar então os condimentos lá que recolhemos na POA para levar para os alunos e a minha filha estava junto comigo, estava num período de adolescência ainda, nessa época ela pensava em fazer medicina. E eu me lembro que teve um aluno que foi falar com o Robson sobre cinema. aham. E você lembra, Robson? E esse Sim. aluno, e foram discutir um filme, e esse aluno foi dar uma aula para o Robson sobre a interpretação daquele filme. E aquilo deixou a minha filha muito chocada, né? No sentido de, pô, esse cara não sabe que o Robson estuda cinema há tantos anos, que tem o divã e a tela. Ela ficou muito impressionada, assim, desde o lugar que esse aluno falava e o Robson só ouvia, né? Não ocupou um lugar ali de saber ou de qualquer coisa dessa natureza.
E isso deixou a minha filha muito impressionada, né? Tanto a experiência que teve lá na época, e teve um efeito muito bacana, porque ela deixou de fazer medicina e foi fazer psicologia, e agora está se formando em psicologia na URGS, né? O que é muito bacana, mas o efeito que produziu nela, o silêncio que o Robson fez ali e o acolhimento do aluno. Bem, eu acho que isso tem um pouco a ver com o que eu vou tentar falar também agora, a partir das questões de vocês. Eu acho que um grande desafio, e é clichê isso, mas a gente precisa lembrar, né, que o Freud sempre observou que a maior resistência à psicanálise é dos próprios psicanalistas, né? Não vem da ciência, não vem dos cognitivistas, não vem dos esquizoanalistas, etc., né? Mas como essa resistência se dá entre os pares na própria instituição psicanalítica. Eu acho que esse é um grande desafio, e muitas vezes o que coloca obstáculo para isso são as questões narcísicas, são as questões de poder, são as paranoias que podem se estabelecer nos laços de trabalho, o que é comum, né? E o Contardo, inclusive, lembrava isso dos riscos de uma instituição funcionar numa lógica perversa, né? E toda instituição, sob um certo aspecto, precisa estar advertida em relação a isso. E o que nos cabe é simplesmente estar advertida, porque não tem garantia e nem colete de proteção que dê conta disso totalmente, né? Mas, Aliás, desculpa oi, atrapalhar, mas vai quando lá. eu citei o Lacan falando, né, nos anos 50, 60, quando ele sai da IPA também, é excomungado, etc., mas que era essa velharia, mas poucos anos depois, ou que seja em 80, a Maud Manoni acusava o Lacan das mesmas coisas. E da Claro. instituição dele, você envelheceu, a sua instituição, você é um museu, ela falava, uma das cartas Uhum. para ele, mas um museu no mau sentido, não inclusive no Claro. projeto maravilhoso que vocês têm. Mas é isso, você envelheceu e você não deixa as coisas mudarem, inclusive. Se deve a Uhum. você, enfim, só falando dos riscos, Claro. né? Acabou de mencionar. Sim. Vocês lembram que quando Freud começou a trabalhar lá o conceito de transferência, naqueles textos clássicos, a dinâmica da transferência, o amor de transferência, ele começa correlacionando transferência com resistência, né? Ou seja, transferência e resistência não é algo indissociável, né? Uma está por referência à outra, né? Então o sujeito supostamente estaria associando livremente, e de repente ele para naquele processo associativo e lembra da imago do analista. Não sei se vocês lembram dessa passagem, né? Algo ocorreu aqui que eu me lembrei agora da imagem do senhor. E ali Freud cunha o quanto isso, de alguma forma, a transferência e a resistência andam de mãos dadas. Embora Freud não falou em transferência de trabalho, quem falou isso foi Lacan, né? A transferência de trabalho na instituição psicanalítica. Eu acho que esse é permanentemente um desafio, né, de como colocar a transferência de trabalho em primeiro plano, para além das dualidades, né, das questões narcísicas e de qualquer ordem. Agora, lembram que o Lacan, é curioso isso, né, porque quando perguntam para ele sobre formação psicanalítica, ele fala que a formação que ele conhece e reconhece são as formações do inconsciente. Ou seja, ressitua aí a dimensão do impossível na formação psicanalítica, né? E neste aspecto, eu acho que um dos grandes desafios de uma instituição, e isso está na nossa ata de fundação, é como criar condições para que a formação analítica possa acontecer, né? Não tem como dar garantia para que isso aconteça, né? Mas como criar condições transferenciais para que isso aconteça. Para mim, uma coisa que foi marcante no meu início na POA, isso tem a ver com gerações, né? É que uma vez eu estava num evento, isso faz muitos anos, né? E eu me dei conta que no mesmo evento estava o meu analista, a analista do meu analista e um analisante meu. Aquilo para mim teve um efeito muito marcante, assim, diferente da outra instituição que eu estava na época, né? Porque eu me dei conta, puxa, aqui tem gerações de analistas. Então, para além dessa dualidade entre os mais novos e os mais antigos, que por vezes, né, pode ser problemática, eu acho que o desafio é como pensar na renovação.
na reinvenção, na difusão do discurso psicanalítico, né? Tanto contando com a contribuição dos mais antigos na instituição, mas também podendo acolher isso que é da ordem, né? Da renovação, que muitas vezes pode vir, não somente, mas pode vir através dos jovens, né? E o Robson lembrava isso, né? O analista se autoriza de si mesmo, que geralmente a gente lê só a primeira parte do enunciado, mas é preciso lembrar que tem uma segunda parte, né, Robson? E Uhum. tu acho que tu observava isso na tua fala, e alguns outros. E alguns outros, entra a dimensão aí, que me parece que pode ser uma contribuição também da instituição. O nosso percurso, como o Gabriel lembrava, né, é uma das possibilidades de entrada na instituição. Às vezes as pessoas pensam, puxa, mas para eu entrar na POA, eu tenho que entrar no fazer o percurso? Não necessariamente. Tem diversas outras formas de trabalho, né? De laço de trabalho, de colegas por exemplo, eu entrei na POA e não fiz o percurso da POA, né? Mas participava de vários seminários, de vários grupos, dos eventos, ou seja, estava imerso nas transferências de trabalho, e o percurso é justamente uma possibilidade de abertura no laço com a instituição, e que de forma alguma pretende garantir a formação, né? Ou que o analista seja reconhecido enquanto tal a partir desta experiência, né? Eu acho bem lembrado isso, Norton. É, porque o percurso não se pretende a ser um percurso de formação de analistas, é um percurso de formação que cada um vai empreender por, vamos chamar assim, né, necessidade de querer ter um estudo mais sistemático, ter uma experiência diferente, porque muitas das pessoas, né, já tiveram uma experiência acadêmica, né, e, como você lembrou aí também, outros, inclusive, a experiência de trabalho em áreas diferentes, de formação. Acho que tem algo que as instituições lacanianas, de uma maneira geral, sustentam até hoje, que são as únicas que sustentam uma formação leiga, laica, não psi. Eu acho que isso é uma herança e algo a ser sustentado. Qualquer que seja a orientação lacaniana, digamos assim, diferenças de entendimento, etc, 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 mas a sustentação de que a formação tem que estar aberta não só para a psi, me parece fundamental. Um ponto que, de certa maneira, um fio que identifica as instituições lacanianas até que as outras, né, se abram, digamos assim. Bom, com relação a isso, também tem que se enfrentar os efeitos, né? Porque a gente se esforça por dizer, olha, o percurso não é para autorizar ninguém a se sentir analista. Isso, mas ao mesmo tempo é inevitável que vira e mexe a gente se encontre que sou analista porque fiz o percurso na POA. Que tu vai fazer? Né? É um efeito que tu tem que aguentar, sabe? Porque tem a ver com o efeito da proposta, mas não é essa a proposta. Não é habilitar alguém. Tanto é que, pensando no mecanismo interno, tá? Quando a pessoa pede para se associar, né, tem duas modalidades, né? Participante e membro. Tá? Em ambos, né, não se pergunta sobre a prática necessariamente. Depois que é aceito como associado, aí sim a pessoa pode se declarar praticante da psicanálise. E é uma declaração, não tem sanção. Depois que tu é associado é que tu diz, olha, eu pratico a psicanálise. E ponto. Tá? Só para que as pessoas saibam que tu pratica a psicanálise. Não tem a ver com uma antecipação, né? De que isso seria uma habilitação concedida. Acho que isso daí é uma coisa importante. A segunda de pensar também, né, na transmissão, né, como efeito, com surpresa, de certa maneira, se eu posso. Não é de certa maneira, diretamente, tá? Vocês lembraram de que, por exemplo, anualmente a gente faz uma reunião que se chama Relendo Freud e Conversando sobre a POA, que seria o nosso momento para os associados ou para as pessoas que estão participando de estudo do instituto, né?
ou de projetos assim, que tenham interesse, elas podem pedir individualmente, mas em princípio é para os associados. Por quê? Porque o Conversando sobre Apoio é para abrir um tema que seja questão para a instituição. E aí poder falar o mais livremente possível. Uma dessas, há uns 2 anos, mais ou menos, foi, nós estávamos discutindo, eu não sei exatamente, justamente uma questão da história da instituição e tal, e eu escutei alguém falar com tanta propriedade a respeito, né, de como situava, né, os diferentes momentos, etc, etc, e alguém que tinha entrado não fazia 10 anos, entende? E disse, pá, tem alguma coisa aqui que se transmitiu. Nesse sentido, né, pode ser banal, né, mas eu prefiro que seja assim, sabe? Como um efeito, né, do que como dizer, sim, claro que a gente organiza o estudo, claro que a gente transmite, claro que tu tenta abrir espaço para que cada um transmita da forma que conseguir encontrar. Mas, de repente, alguma coisa que alguém fala repercute. E aí sim, diz, bah, alguma coisa aconteceu aqui que se transmitiu, porque essa pessoa se apropriou da história e consegue falar desde o seu lugar. É desse tipo de Bonito, bonito isso apropriação. aí, hein, Robson? Bonito isso aí. Muito bonito. E justamente engraçado. Acho que diz muito, tanto da POA, nesse sentido, tem uma tradição e isso é um museu, de fato. O museu é manter a história viva né, a tradição, faz uma tradição e uma continuidade mais viva Aham. e pulsante, né? Talvez tenham instituições que não tenham tanto orgulho da sua história para fazer uma manutenção dela também, ou enfim, faz parte. É, Pode falar. e que eu acho interessante também, porque tem uma outra coisa que a gente se encontra, né, depois de quase 40 anos, né, é, uma pessoa que mesmo que entra hoje, né, ou mesmo, eu estou situando 10, né, mas pode ser 20 anos atrás, para um pouco situar a experiência do Gabriel e da Vitória, né, ela já encontra um lugar instituído. E desde o seu ponto de vista, pronto. Para nós que estamos há mais tempo, isso não está pronto para nada, para usar assim. Mas para quem entra, né, com uma determinada expectativa e dentro de um determinado. Bom, a instituição está pronta. E isso, né, causa, né, determina outros problemas, né, para quem está nesse outro momento. De como se apropriar da história, como fazer a sua inserção. Mas isso é inevitável, é um efeito que tu tem que suportar, porque quem entrou agora, né, não passou, né, por toda essa história, mas isso não significa uma hierarquia. Eu acho que isso daí é uma coisa importante, tá? É uma diferença e não uma hierarquia. E por último, para não me estender muito, com relação aos novos movimentos que Gabriel lembrou e Vitória também, né? Questões raça, gênero e, eu diria, também, né, de origem, com relação aos povos originários, tá? Isso tem que fazer parte e, obviamente, faz parte. Mas, por exemplo, para começar com medidas, né, práticas, a gente levou quase 2 anos discutindo. E não para impedir, mas para como fazer isso, que isso fosse realmente, né, parte da elaboração da comunidade, tá? Na sua forma mais ampla possível. E hoje sim, tem, né, medidas de inclusão, etc, etc. Mas tem que reconhecer um lugar, né? Porque eu acho que a psicanálise, né, tem, né, ferramentas para nos ajudar, né, a fazer na prática, né, essa inclusão, mas é preciso que tu assuma a responsabilidade de fazer isso, né, desde a própria história e a própria psicanálise. Né? Vou usar uma expressão que hoje, né, é muito cara, né? A ideia do letramento, seja ele racial, de gênero, né? Ou com relação aos saberes originários, né? Bom, a psicanálise vive disso. Só que não é um letramento para constituir uma identidade, é um letramento para reconhecer que nós somos formados, né, por essa condição inconsciente, que a gente consegue ler, né, dessa maneira. Era um pouco para poder colocar isso, porque tá bem, né, tem instituições e colegas que têm ojeriza, quando ouve falar em letramento deve ter, né, arrepios, né? Eu acho que não, meu.
tu tem que escutar isso e saber, bom, de onde é que vem, a que está dirigido, como é que é e por quê. Pô, a gente passou anos quebrando a cabeça com, né, letra e o significante e o objeto, sabe? E o litoral é a letra que não é gramatical, mas é inscrita no corpo e é inconsciente, e etc, etc, etc. Como é que tu vai ter medo disso? Com licença, estou fazendo uma expressão mais, né? Sim. Eu acho que vocês trazem questões assim que são questões, né, Robson, que a gente está se havendo com elas assim de forma muito direta, né? E sob um certo aspecto, dentro do possível, muito implicados também. São questões incontornáveis hoje nas instituições psicanalíticas, né? Que é como estamos lidando com o reconhecimento do racismo nas instituições psicanalíticas, né? É um tema que a gente precisa enfrentar, é um tema urgente. Como estamos lidando também com as questões de gênero, e a gente sabe o quanto a psicanálise tem sido fortemente criticada em relação a isso, e a gente precisa também se interrogar sobre as nossas resistências de escutar essas críticas, né? E que bom que isso está ocorrendo, porque isso nos permite repensar não só o nosso funcionamento institucional, mas também repensar, sob um certo aspecto, o próprio construto teórico da psicanálise, né? Porque eu Uhum. realmente acredito, e nós lembramos do Edson no nosso início aqui da nossa fala, e essa é uma fala do Edson que eu acho muito preciosa, que o valor de uma teoria está na capacidade que ela tem de interrogar a si mesma, não simplesmente interrogar os outros campos, tá? Mas ter a capacidade de interrogar a si mesma na busca de uma própria reconstrução, né? Então, eu acho que esses são temas que nós estamos trabalhando da nossa forma, né? Acho que um ponto que me dá uma certa esperança de que a gente possa avançar nessa discussão, que é um traço característico da instituição, que é fazer com que a palavra circule, né? Trabalhar na lógica da circulação da palavra, né? Recentemente, estava fazendo um acolhimento de uma pessoa que se propondo a membro, né? E ela observava isso, né? Olha, me chama muito a atenção o trabalho do cartelão de vocês, que nós temos um trabalho que a gente elege, né, todo ano um seminário e a gente Aquela discute, história de ler um texto do Lacan. de ler o texto do Lacan, e diz que vocês não estão ali dando uma palestra ou dizendo a verdade do texto, e que frequentemente vocês repetem isso, olha, vamos fazer a palavra circular. Eu acho que enquanto a gente tiver condições, disposição e reconhecer um valor nisso, na circulação da palavra, eu acho que tem aberturas, tem possibilidade de reinvenção, de repensar a forma, né? O Gabriel falava no início ali no Instituto Apoa, né, Robson? Acho que esse também é uma outra invenção preciosa da Apoa, né? Que tem inúmeras linhas de trabalho e que possibilitou inclusive que outras pessoas se aproximassem da instituição via o instituto, porque às vezes achavam muito difícil ir num evento, porque poderia ser muito lacaniano, poderia ser. Mas todo esse diálogo do instituto com as políticas públicas, né, com diferentes campos, isso possibilitou também a aproximação de campos distintos e que por vezes não se sentiam autorizados a esse diálogo. E que bacana que hoje isso ocorre. E uma nova invenção que teve, eu acho que não sei quantos anos tem, Robson, tu participaste do início, que é Sim, o Museu das Histórias Impossíveis, né? Museu das E, Memórias Impossíveis. das memórias, Impossíveis. eu acho que Né? eu falei história, né? Das Isso. memórias Talvez impossíveis. seja. E que é um museu virtual, e que tem feito trabalhos também assim nesse diálogo, né? Também com a política, psicanálise, literatura, eu acho que está tendo um trabalho bem bacana, né? Vou puxando, já estamos, né, levando um tempo, até para a gente não estender tanto assim, todo mundo tem suas coisas para fazer, já vou mais ou menos encerrando. Mas
e vou passar para vocês para, no mínimo, considerações últimas ou coisa e tal, mas a conversa está fantástica, que preciosidade, tudo isso que vocês estão elaborando e pensando. Eu mesmo estava viajando já há algum tempo eu faço parte também tem um grupo que o Gabriel organiza de laboratórios, né, do relapso, também da religião, inclusive. E você sabe, Gabriel, espero que seja, inclusive, essa conversa pode ser uma parte de um possível pós-doutorado com o Gabriel aí. E, a gente vai fazer um texto logo mais, vai ter uma edição de uma revista, e eu estava escrevendo já, Gabriel, já também vou indicando. Uma passagem que eu usei, que está no meu mestrado também, mas é uma fala do Lacan, acho que tem muito a ver com coisas que a gente está falando aqui, que é daquele jeito mais, agora é o lacanês mais acentuado, assim. Ele fala, verdade é gozado semblante. Uhum. Né? Falando com tudo isso com relação à mestria ou tudo mais, né? É bonito como vocês estão falando isso, seja com relação à formação é de inconsciente, né? E nunca, né? Verdade é gozar do semblante, né? É muito genial essa ideia, justamente, de como que o problema, o defeito, é você assumir, seja de mestria, seja do que for, mas você abusar, né? Assumir como se fosse realmente, né? Fazer um Sim. semblante absoluto, né? Aí acabou, né? Aí acabou o espaço, acabou as possibilidades, né? De troca e de tudo mais. Então, acho impressionante o trabalho, toda a maneira, o cuidado com que vocês, a elegância até com que vocês descrevem todo esse trabalho, toda a dedicação da POA, né? E não só, enfim, mas acho que isso diz muito de vocês, né? Também como pessoas, mais até do que simplesmente da instituição. A instituição é isso, os coletivos, a gente tem, né, conversas aqui né, enfim, nesse canal, a proposta até de conversar com mais coletivos que também vão se vendo com os problemas de ter que inclusive, virar uma instituição, inevitavelmente, porque, obviamente, um grupo, um coletivo já é uma instituição, é óbvio que sim, inevitavelmente, gostando ou não, ou querendo ou não, as regras vão se impondo, a organização se impõe, né? E aí você vai ter que se virar, né? Como é que você lida com isso, né? Enfim, Uhum. então acho que só faço né, uma reverência ao trabalho interessantíssimo de vocês, né? A maneira, a preocupação e tudo mais. É bonito ver, porque é isso, falar, né? Leva tempo para a gente, justamente todo mundo vai ter que participar, todo mundo vai ter que botar a mão na massa, todo mundo vai ter que botar o seu na reta, né? É assim que é um trabalho coletivo. Não dá para um fazer, que aí é fácil. Um bota a regra e todo mundo obedece e tá feito, né? Não é. Todo mundo vai ter que botar, né, um pouco do trabalho. Então, é muito interessante que ficou nesse dito de vamos fazer circular a palavra literalmente e constitucionalmente, né? Enfim, de Uhum. constituir em conjunto. Mas devolvo a palavra para cada um de vocês para, no mínimo, considerações últimas. E minha voz já está acabando, está vendo? Passa a palavra. Circula a palavra. Uhum. Bom, eu queria agradecer também. Acho que eu conheci o Stanislau chegando em São Paulo, né? Num grupo de estudos, assim. E eu lembro que eu fiquei muito abismada com aquele encontro de desleituras, né? De chamar um monte de lacaniano de tudo quanto é lado, instituição e geração. Eu fiquei, uau, acho que nunca tinha visto isso dessa maneira, assim, né? Mas ao mesmo tempo desses lugares de circulação da POA muito importantes, assim, né? Dessa circulação da palavra. Então, circular nesses espaços de São Paulo, tendo passado, né? Enfim, por alguns encontros da POA e de alguma maneira, né? Enfim, ter estado junto dessa experiência, dessa transmissão que é, né? Circular a palavra, assim. Enfim, fico muito contente, assim, de estar junto hoje e, de alguma maneira, várias coisas que a gente falou, né, Gabriel, fazem pensar no meu problema de pesquisa, assim, né, sobre Uhum. a resistência, né, a resistência dos analistas ali, né, da resistência de trabalho, enfim, me fez pensar sobre esse
lugar ali, né? Em vários momentos vocês falaram da mestria, o Robson falou, né, de encarnar o SA, assim, né? Uhum. Incidindo ali nos psicanalistas, e, enfim, os efeitos disso, né? Uhum. E é isso. Gente, da minha parte, também queria agradecer a conversa, né? Sempre muito relevante encontrar, né, com aquilo que fica e que se produz na POA, né? A gente tem o tempo todo esses registros, essas referências, né? Acho que para mim ficou algo bem importante da conversa de hoje, né? E talvez tenha algo que tenha que ser transmitido constantemente, é que nunca está pronto, né? Que os Uhum. lugares nunca estão dados, né? A gente nunca chegou ao final, né? Porque afinal, quando você chega no inconsciente já não é mais, né? O Uhum. consciente está sempre em outro lugar. Acho bastante importante ter escutado isso aqui nessa conversa com vocês. Essa foi uma fala bonita que o Gabriel fez, inclusive na conversa com a Miriam, de referência com o Laboratório Psopal, que ele, enfim, também é um dos coordenadores, mas ele também fez essa referência usando a POA, né? Se tá, Uhum. né, tá muito claro, não tá mais no inconsciente, assim, né? Mas pode Uhum. falar, Robson e Norton. Que é- Posso, posso falar? Bom, quero agradecer, né, o convite, especialmente as palavras de vocês, assim, a forma que vocês conduziram, conseguiram deixar a gente bem à vontade. Isso é bacana, né? Eu me senti em casa, assim, acho que tem um estilo na forma de condução do trabalho acolhedor, né, generoso. Eu acho que isso ajuda bastante. Só queria trazer duas associações, assim, a partir agora dessa fala que o Stanislau trouxe, né, em relação ao semblante e a questão do gozo, que acho que são questões, né, em relação a essas que nós estávamos falando antes, sobre esses desafios dessas pautas que de alguma forma interrogam as instituições psicanalíticas, que é como responder a isso desde um lugar do discurso psicanalítico, né? Como responder a isso desde um lugar que se mantém a particularidade, a ética do discurso psicanalítico, né? E não entrar na via de um discurso de mestria universitário ou coisa do gênero, né? É sempre muito comum, e uma coisa que me orienta nisso, é sempre muito comum quando se fala no discurso do analista, às vezes as pessoas te perguntarem assim: ah, mas o agente do discurso do psicanalista é o objeto A, o semblante de A, como Stanislau lembrou, né? Mas esse também é o agente do discurso sádico, quando Lacan escreve em Kant com Sade, né? E que também se dirige a um sujeito dividido. Então, qual é a familiaridade que o analista teria com o discurso sádico, né? Como se fosse a lógica fosse similar. E tem uma coisa que me orienta em relação a isso, né? Que, claro, eu acho que isso é um equívoco, porque, bom, o analista faz semblante de A, ele não está colocado no lugar de objeto A, e aí já marca uma diferença radical, né? É que o analista não está autorizado a gozar do seu ato, né? Em nenhuma instância, nem numa supervisão, nem numa prática clínica, nem num seminário, nem num espaço como esse, né? Eu acho que isso é importante a gente manter sempre como uma referência do ensino de Lacan. E tem um outro ponto que eu queria observar também, que é um dos desafios da psicanálise, a gente falou desses dois, e tem um que uma colega nossa trabalha, e que eu acho importante lembrar aqui, que a Ana Costa tem um texto sobre a questão do mercado do saber, né, que é uma expressão do Lacan, que é como a psicanálise pode fazer resistência ao mercado de saber. Que de alguma forma a psicanálise está sofrendo esse empuxo também, né? Seja pela lógica fálica do mercado e a psicanálise ter que responder a isso e não ir no contrafluxo, né? O quanto nós, psicanalistas, também podemos ser captados nessa lógica de transformar o saber numa mercadoria, né? Uhum. Ainda que revestidos de um discurso psicanalítico. Mas o que cabe mesmo é agradecer vocês e parabenizar pela atividade, os vídeos que eu pude assistir também, gostei muito. Espero que vocês continuem levando esse trabalho adiante. Muito obrigado, viu? Bem lembrado, Norton. Muito obrigado, Stanislau, pelo convite, e Gabriel e Vitória pelo diálogo, né, e por nos lembrar, né,
de algumas coisas que são importantes e fundamentais para nós, né, pessoalmente e institucionalmente também. Porque eu me lembrava de que um dos efeitos esperados de uma análise é com relação à nossa vida pessoal, mas também a nossa relação com a comunidade a qual a gente se reconhece, né, e pertence. Pelo menos esse seria um efeito, e ter uma certa responsabilidade, né, com relação a isso. E eu diria que essa responsabilidade com a comunidade é com a instituição a qual a gente se filia, mas também com o campo em geral, extramuros. E, nesse sentido, o diálogo com vocês e o trabalho que vocês estão fazendo, Stanislau, é muito importante. Poder dar um panorama dessa diversidade na qual a gente se inclui. Não no sentido de esgotar, e aí, né, voltamos, né, Vitória e Gabriel, né, porque esgotar seria justamente, né, cair novamente no sentido religioso, de apontar, né, a verdade, né, única, mas saber justamente que a gente conta com os outros, tá? Que a situação, é fragmentar mesmo, e reconhecer isso eu creio que é uma tarefa, bem, bem, bem importante, né, de que os outros têm uma função terceira para nós, para usar um jargão, mas levado a sério isso, né? Então, muito obrigado pela oportunidade, né, pela conversa, foi ótimo, né? Ficam outras para que a gente possa conversar em outro momento. Pois é, exatamente. Não, eu encerro, mas sempre com dor no coração mesmo, porque, pô, além do agradecimento imenso, mas, pô, precisamos conversar muito mais, né? Rende boas. Espero visitá-los aí, sim. Já Uba! anos atrás tinha falado com o Robson, né? Era para eu ter ido já, né? A pandemia chegou, não deu. Mas É espero estar verdade. num café ou aí tomando uma boa cerveja também, enfim. Claro, Serão Quiser, bem recebidos. Serão bem muito recebidos. bem-vindos, né? É, tá? Não precisa de passaporte, né? é, Como Gabriel e Vitória vão poder te... Maravilha. Então, muito Tá. obrigado. Até a Encerro. próxima. Tudo de bom, pessoal. valeu. Obrigado. Um